Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Na noite de hoje, nossa amiga Maíra vai abordar para nós o capítulo número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vai abordar a questão da reencarnação, que é um dos princípios que o Espiritismo vem esclarecer a respeito das múltiplas vidas. Tem por título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Será abordado passagens lá do Evangelho de Jesus, na qual já lá 2000 anos atrás essa questão já era abordada. Então, antes de passar a palavra a ela, gostaria de convidar vocês para compartilhar e se fazer presente lá no nosso conteúdo do nosso canal. Lá tem estudos, lá desde a da época da pandemia, tem estudos do Livro dos Espíritos, tem diversos conteúdos lá que vocês podem estar se utilizando e compartilhando com os amigos de vocês, com familiares. Um outro recado: agora no dia 17 de agosto, agora de 2025, a gente vai estar realizando um mocotó beneficente. Nós temos porções aqui à venda para que possa ser retirado aqui no dia 17, tá? Se vocês puderem também olhar na nossa página aí, nas redes sociais, para compartilhar, nos ajuda muito. Nós estamos fazendo uma obra aqui ao lado para fazer um refeitório e um local para os moradores de rua poder fazer a sua higiene pessoal, para se fazer um trabalho junto a eles. E isso demanda, né, uma série de recursos, e que a gente não tem nenhum outro tipo de apoio senão o nosso próprio esforço de correr atrás. Então, se vocês puderem nos ajudar, será muito bom, tá? Então, que a gente consiga agora, nesse momento, então, se voltar, né, para refletir o que passa conosco, sair um pouco das ideias da rotina, do dia a dia, e prestar muita atenção no que a Maíra vai trazer para nós, tá? Uma boa palestra a todos nós. Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma atividade. No capítulo da semana passada, a gente está recomeçando os capítulos, né? O capítulo da semana passada foi abordado o capítulo 3, que fala do ensinamento de Jesus. Foi comprovado pela ciência. Todos os ensinamentos dele vêm sendo comprovados pela ciência, conhecimento, avanço. Mas no capítulo da semana passada falava que há muitas moradas na casa. E falava que era um momento em que os apóstolos ficavam com medo da morte de Jesus, então que ele ia sofrer. E ele falava para os apóstolos, assim como fala para nós hoje, para a gente cultivar um pouco de fé na vida. Que há muito que ele queria dizer com isso, tentando ser resumidamente assim. E na realidade, os mundos, todos os mundos, a gente aprende. Quando a gente se desespera, quando a gente entra em desespero, nesses de aflição enorme, é porque a gente não vê saída. A gente não vê resolução. A gente não consegue enxergar um propósito, um objetivo, aquilo que a gente está passando. Isso faz com que a gente fique sem alternativas, muitas vezes, e a gente entra em perturbação total. Mas a realidade que ele queria dizer é que isso é uma limitação. O fato da gente não enxergar o propósito, o objetivo, a gente não enxergar a saída, é uma limitação. Significa que não significa que não tem. Muitas vezes, vou repetir, é a gente que não consegue enxergar pelas limitações que a gente tem, pelas dificuldades que a gente está passando no momento, pela própria falta de experiência que a gente está passando. A gente não vê isso muito nos adolescentes.
A gente vê isso quando a gente era adolescente. A gente passava por isso, né. Algumas vezes, alguma coisa no colégio, algum relacionamento, primeiro relacionamento, aquilo é um caos, ou é como se fosse. E aí a gente vai ficando adulto, a gente vai vendo que na realidade não era tudo. É que a vida tem caminhos, a vida tem mudanças, tem ciclos. E a gente vai virando adulto e os nossos problemas vão mudando de característica. Mas não é porque a gente vira adulto que a gente descobre todos os porquês das coisas imediatamente. Então a gente precisa de tempo e experiência para amadurecer, para a gente se autodescobrir, para a gente colher os resultados das nossas ações. Porque é assim que a gente aprende. A gente colhe o resultado daquilo que. Se a gente faz alguma, como Jesus mesmo dizia, se a gente planta trigo, nasce trigo. Se a gente planta sarça, nasce sarça. Se na vida a gente planta ações, comportamentos, pensamentos, atitudes boas, a gente colhe coisas boas. Boas internamente, né? Nem sempre o contexto material vai ser bom. Mas a gente colhe paz, a gente colhe entendimento, a gente colhe compreensão, a gente cresce. Mas se a gente não está plantando isso, coisas boas, se a gente está iludido, se a gente está alienado, se a gente está muitas vezes até trapaceando, passando alguém para trás, achando que nunca vai dar nada, a gente colhe o resultado daquilo que a gente faz, porque a vida é educativa. Então tudo que a gente faz tem uma consequência ligada. E era isso que ele dizia, há muitos mundos, há muitas moradas. A Terra não é a única morada. Não é o único lugar onde a gente aprende. Não foi o único lugar feito. E por que a ciência comprova isso? Olhem o avanço da ciência na descoberta do universo. A gente só consegue ver 5 ou 10% do universo. E isso, o que mais não tem? É infinito. Cada vez mais o conhecimento nos demonstra que é infinito. E que esses mundos e todos esses lugares vistos no universo atualmente, pesquisados e comprovados a existência, não podem ter sido criados sem nada, sem nenhum objetivo. A gente, que tem dificuldades e limitações, a gente não faz. A gente procura fazer as coisas que tenham mais ou menos algum sentido, que tenham mais ou menos alguma utilidade. Deus, que é muito mais perfeito, que é muito mais inteligente do que a gente, por que faria isso? Não faria. Então a gente entra no capítulo de hoje e fala justamente do processo que a gente passa, individual. Há muitos mundos, há muitas moradas, há muitas estrelas, há muitas. O universo é muito grande, é muito grande. Mas de nós? Como que funciona isso dentro da gente? Dentro desse processo de crescimento? Onde todas essas coisas foram criadas para que a gente aprenda. Aprenda coisas intelectuais, algumas sim. Mas também aprenda coisas internas nossas. Que a gente também aprenda a se conhecer. A buscar sentimentos melhores, buscar entender as pessoas, a vida, se integrar com tudo. Então esse processo é o processo da reencarnação. Que na realidade é um nome, que a doutrina dá para um processo que existe e é natural. A doutrina espírita é a única corrente, o único processo filosófico que tentou buscar
o significado da vida após a morte, muitos, antes, inclusive até os judeus faziam isso. Entendiam, tentavam buscar entender essas questões. Na época eles chamavam de ressurreição, por exemplo, porque eles acreditavam que a pessoa poderia nascer no mesmo corpo. Coisa que hoje a ciência já mostra pra gente que não é possível. Então, se não é possível, como que funciona? Como que funciona esse mecanismo da vida? E Jesus já explicava de forma bastante simples, mas direta, sobre essa questão. E na passagem que dá título a esse capítulo, ele está conversando com um fariseu que era mestre na lei mosaica. Era alguém naquela época que tinha muito conhecimento a respeito da filosofia, que dava base, a filosofia mais moderna, vamos colocar assim, que tinha naquele tempo. A maneira de entender a vida mais atual. E essa pessoa que vai conversar com ele tinha mais autoconhecimento daquela época a respeito da situação. Só que o que acontece? Naquela época, Jesus fazia os milagres, ajudava as pessoas, ia na direção daqueles que mais necessitavam, daqueles que eram excluídos da sociedade. E ele começou a ser visto com maus olhos, porque ele começou a ser taxado de revolucionário. Então esse homem que tinha um alto cargo na sociedade, veio falar com ele à noite, sem que ninguém visse. Por que ele faz isso? Por medo. Medo de ser descoberto, medo de ser visto com alguém que não era visto com bons olhos, mas que ele dava crédito. Por que isso é significativo? Porque isso demonstra, e a gente faz isso, a gente deixa a sociedade, o dia a dia, as coisas que a gente dá prioridade, justamente virem em primeiro plano, ao invés da busca pela verdade. A gente, será que está muito mais preocupado em se manter seguro, estável? A gente não está muito preocupado com isso. A gente está preocupado em se manter bem visto, em se manter querido, em se manter admirado. A gente não busca essas coisas. Porque isso dá pra gente, dentro da sociedade, uma estabilidade. É como se tivesse tudo mais ou menos bem. Enquanto que, na realidade, lá no fundo, a gente vê muitas pessoas, inclusive nós mesmos, em conflito, em dúvida, com medo. E ele chega para Jesus e fala: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Ou seja, ele reconhece a validade do ensinamento de Jesus, da pessoa de Jesus, da firmeza. Mas por que não assume a postura? Por que não assume publicamente? Medo do julgamento, a falta de convicção, que muitas vezes é o que faz com que a gente não saia do lugar, com que a gente não aproveite as oportunidades da vida. E ele diz assim: porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Ou seja, reconhecendo a autoridade de Jesus, né? E aí Jesus fala a frase que dá título ao capítulo:
Em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tu vê que ele fala para Jesus, é como se tivesse até dando uma demonstração de admiração, como se Jesus fosse alguém superior, que de fato é, mas como se Jesus fosse alguém privilegiado, que tivesse poderes maiores. E o que Jesus responde é que ninguém vai ver o reino de Deus não nascer de novo, ou seja, como se, e o que é de fato, cada um de nós vai poder ver o reino de Deus, vai poder se relacionar com esse reino de Deus, que é a vida. Mas para isso, precisa nascer de novo. Ou seja, todos nós estamos dentro do mesmo processo que Jesus. Ele passou pelo processo evolutivo. Ele também teve dificuldades. Ele também teve lá no seu caminho, no seu processo, também errou. Mas nós estamos a caminho. A caminho também dessa perfeição, dessa integração com a de tanto saber como a vida funciona a ponto de fazer coisas que as pessoas não entendem, mas ele entendia como funciona. Por isso, para ele, não era um milagre, não era uma coisa espetacular, não era uma coisa fora da natureza. Era uma coisa dentro da natureza, concreta. Mas para quem está olhando de fora e não compreende, é uma coisa espantosa. E aí ele não entende, né? E ele pergunta assim: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Que é essa questão de eu usar o mesmo corpo. Mas não tem como eu usar o mesmo corpo. Depois que começa a se decompor a matéria, não tem mais volta. Mas isso a gente também sabe hoje. Então como é que funciona? E aqui até mais na frente ele já vai explicar isso. A gente tem duas coisas diferentes. Uma coisa é o nosso corpo, outra coisa é o nosso espírito. E somos de fato nós. Nós somos o espírito. O corpo é só o revestimento. Eu sei que é complicado a gente conseguir fazer essa distinção. Para ele era complicado naquela época, para nós também ainda é, porque a gente se vê como corpo. A gente se vê como aquela estrutura que a gente tem na vida. Eu sou eu porque eu tenho esse nome, eu tenho esse rosto, eu tenho essa família, eu tenho esse pai, eu tenho essa mãe. Porque eu tenho essa estrutura e a gente se identifica com essa estrutura que a gente tem, externa. Mas a realidade é que nós somos o que está dentro. As nossas reações emocionais, o nosso temperamento, os nossos pensamentos, características dos nossos pensamentos. Todas essas coisas internas estão dentro do nosso coração, é o que de fato mais nos caracteriza. E é por isso que a gente se choca tanto quando a gente morre. Porque quando a gente morre, a gente perde o contato com essas características externas, que é o que a gente acha que a gente é. E aí a gente se vê totalmente. Porque na realidade, no fundo, eu nunca olhei para quem eu realmente era. Para quem eu realmente sou. Para o que eu realmente dou valor. O que eu realmente quero buscar dentro de mim. E aí, eu não me identifico. Eu não sei quem eu sou.
Não sei mais quem eu sou. Porque eu nunca olhei para dentro. E ele continua dizendo assim: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne, e o que é nascido do espírito, é espírito. Ou seja, o corpo é constituído de uma matéria específica. E o espírito tem uma outra constituição. São outras características. Então, o que é carne, o que é espírito. São duas coisas separadas. E quanto mais a gente confunde as coisas, mais medos a gente vai criando, quanto mais dependências a gente vai criando do que é matéria, do que é transitório, mais medos a gente vai criando. Por isso que o Chico Xavier dizia que a pessoa mais feliz é aquela que tem menos dependências, menos necessidades. Porque aquele que não tem tantas necessidades materiais e que tem felicidade nas coisas internas, na felicidade, ele mesmo era um exemplo disso, na felicidade de ajudar o outro, na felicidade de ele poder ser útil, de ele poder entender a vida, de ele ter uma conexão real e profunda com o mundo espiritual. Ele era feliz. A gente vai chegar nesse nível dele? Vamos. Por mais que a gente não acredite. Por mais que a gente não acredite, a gente vai chegar. Porque a vida é feita. E quando a gente chega num ponto que a gente não sabe mais e a gente não vê mais sentido naquelas coisas que estão na nossa volta e que a gente acha que preenche, a gente, mas na verdade não preenche. A gente entra num estado de aflição que a gente não gosta. A gente não gosta de estar. Porque a gente se sente fora do controle. Mas aí é o capítulo da semana que vem que fala a respeito de bem-aventurados os aflitos. Por que um aflito é bem-aventurado, ou seja, feliz? Porque ele está menos iludido do que aquele que está feliz nas coisas materiais, transitórias, criando dependências e no futuro vai colher as consequências. Então, para encerrar, até tem mais um pedacinho da passagem, mas no final não vai se completar, não dá tempo, né? Ela é bem mais extensa. Mas que a gente pense a respeito dessas coisas, porque a gente costuma dizer que a gente está pagando, né? Para quem acredita em reencarnação, a gente costuma dizer que a gente está pagando coisas do passado. Na realidade não é, a gente não está pagando nada. A gente tem características dentro de nós que a gente criou por hábito. Assim como hoje, nesse momento, a gente está criando hábitos, a gente está fazendo escolhas, a gente está vivendo cada uma situação que nos força a tomar uma atitude, fazer uma escolha. No passado a gente também fez. E quais foram as escolhas que a gente tomou? Quais foram as escolhas que a gente fez? Nos criaram as características que a gente tem. E para o futuro, o que vai determinar é o que a gente fizer agora, nesse momento, nos dias que vêm, e assim por diante. Então, que a gente pense, que a gente aproveite a oportunidade do momento que a gente vive, onde as coisas são mais claras, mais diretas, mais lógicas, para que a gente motive a querer aprender e sair desse estado de controle meio insano até que a gente vive. A gente não consegue lidar com a adversidade,
isso nos consome. Que a gente tem felicidade em buscar coisa, coragem. E até a próxima. Possam depois pegar o conteúdo e refletir e compartilhar. Tá? Tenham todos uma boa noite e até sábado às 16 horas.